inscrições para este momento, amanhã pela manhã. Vamos à palestra magna, então, que aborda exatamente o tema do Congresso. O rádio em tempos de crise financeira, como sobreviver. Nesta palestra especificamente, nós não teremos abertura para perguntas, porque o nosso palestrante ficará à disposição logo após para todos aqueles que desejarem fazer uma conversa diretamente. Então, para proferir esta palestra, ele que é mestre em Ciências das Religiões, especialista em Gestão de Assessoria de Comunicação, bacharel em Comunicação Social, com habilitação em RTV. Professor de Marketing, Planejamento, Produção de Rádio e Teorias da Comunicação. Ocupou os cargos de diretor executivo da Rede Católica de Rádio do Espírito Santo e vice-presidente da Rede Católica de Rádio, a RCR, no Brasil. Alessandro Gomes. Boa noite. Que responsabilidade me deram, né? Abrir esse congresso. E o pior é que a gente vem para cá, mas não traz uma receita de bolo. Né? Rádio não é 2 xícaras de açúcar, 1 de chocolate, 3 de trigo. Rádio é muito mais complexo do que qualquer receita que a gente possa tentar inventar, né? Rádio é no dia a dia. Rádio é a receita do dia, pronto. É a receita que a gente consegue para aquele momento. Então, o que eu trago aqui hoje são algumas provocações, né? Eu venho mais para complicar do que para explicar qualquer coisa. Eu venho tentar trazer para a gente aqui hoje uma série de questionamentos, alguns pontos que vão nos levar a pensar o futuro do rádio. Como é que a gente pode sobreviver a esse momento que a gente vive no Brasil, no mundo, né, com essa crise econômica, mas também como é que a gente sobrevive pensando o novo momento do rádio. O rádio começa uma nova história e nós vamos ver essas fases do rádio, tanto na parte da história propriamente dita do rádio, como na história da publicidade também. Que rádio é esse hoje? De onde ele partiu? E aí eu coloco algumas interrogações. Aonde iremos chegar? Aí fica a grande interrogação. Como é que a gente passa por cima de todos esses momentos difíceis e consegue chegar a algum lugar sobrevivendo à crise financeira pela qual passam as emissoras, mas especialmente, ainda mais que a crise, conseguindo sobreviver às novas tecnologias. Parece que não, mas são coisas completamente diferentes. São 2 desafios completamente diferentes que nós temos no momento. 1, sobreviver à crise financeira. 2, sobreviver às novas tecnologias. Bem, alguma coisa aconteceu. Voltou. Então a gente vai passar um pouquinho por isso aí. Quem é o rádio, discurso e persuasão, que cada vez mais vive na gênese dos meios de comunicação, cada vez mais é relacionamento. Se a gente não cria relacionamento, a gente não constrói os nossos veículos hoje. Sempre foi, né? Mas cada vez mais será. Eu vou abusar dizendo que nós estamos voltando no tempo. Vou chegar lá na frente e vou falar sobre isso, senão eu vou adiantar. Os números no Brasil e os novos mercados. Então tá, quem é o rádio? Eu começo ali com o Mário Kaplun, irmã Helena. A gente falava hoje, né? E ele diz o seguinte: é um veículo dócil e submisso. O rádio é um veículo dócil e submisso. Mário Kaplun chega a dizer assim, olha, é tão fácil lidar com esse veículo
É tão gostoso lidar com esse veículo para educar, que chega a ser bobo. Resumindo as palavras de Mário Kaplun. O rádio, ele traz a magia de uma construção que a gente pode fazer daquela que nasce lá debaixo da população, lá debaixo do povo, trazida pelo povo, e é quando o rádio do povo fala para o povo. O rádio foi perdendo isso ao longo dos anos, passou a ser um rádio de rede, passou a construir redes gigantescas, como a gente conhece hoje, e hoje essas redes precisam voltar para o seu local, partir do seu locus, partir da base, porque senão ela não sobrevive mais, irmã Helena. Ou o rádio volta a falar para o povo, a Evangelizar tem feito isso muito bem, ou o rádio volta a falar para o povo, ele volta a sair lá do meio da população, ou ele vai ficar para trás. Se a gente for fazer uma comparação com a TV, vamos pensar nesses programas como Cidade Alerta, esses calendários da vida que vão lá no bairro e fazem o calendário e tal. A TV está tentando se aproximar, tentando se regionalizar cada vez mais. E nisso ela passou na frente do rádio há algum tempo. E hoje o rádio volta a fazer esse papel. A gente não precisa fazer desse jeito, né? Do Cidade Alerta, de Companhia Limitada. E aqui eu já apresento a minha crítica. Mas nós podemos fazer diferente. Quando Mário Kaplun fala que para o político é uma enorme praça pública e para o religioso um imenso templo, ele está dando a dimensão do rádio. O rádio vai educar para onde a gente quer que ele eduque. O rádio somos nós que fazemos. O rádio tem a cara de, minha rádio tá uma porcaria. Desculpa, cara pálida, mas ele é a sua cara então. Uai. O rádio é dócil e submisso. Ele faz aquilo que eu quero. Pois bem, se ele é um imenso templo, e aí sem fazer juízo de valor nenhum, mas tem muita gente de outras igrejas aproveitando muito bem o rádio, por ele ser dócil e submisso. Tem muita gente aproveitando com, se é para o bem ou para o mal, mas com bons discursos, muitas vezes apenas apoiados na retórica, né? Verdade? Mas com boas falas, construindo um novo jeito de educar as pessoas. Deus sabe para onde vai essa educação, mas tem espaço. E nós, rádios católicas, como estamos convivendo com isso? Como estamos enfrentando também esse desafio? Penso eu que o primeiro passo é fazer isso que a gente faz aqui hoje, ó. É trocar experiência, é nos reunirmos. Cito mais uma vez a conversa que a gente teve aqui hoje mais cedo, até bem despretensiosa, né? Irmã Helena falava da UNDA, né? Depois surge a RCR, com esse papel de congregar, de criar comunhão. Mas isso também, se a gente não vigia, a gente perde. E esses congressos de rádio têm também essa meta de ajudar com que, fazer com que e ajudar nessa integração entre as emissoras. Bom, o rádio é um veículo nascido na crise e sobrevivente de outras crises. Para começar, o rádio já nasce na crise, né? Um invento para a guerra. Um invento para a guerra.
Aí depois a Westinghouse não sabia mais o que fazer com aquele monte de aparelho que fizeram para a Primeira Guerra Mundial. Aliás, o rádio ficou pronto jamais para metade da guerra. Faz o quê? Aí o engenheiro chegou e falou assim, vamos transmitir uns negócios aí na empresa. Vamos fazer uns negócios aí, vamos transmitir. E surge o rádio. Surge o rádio. Começa numa crise. E depois o rádio vem sobrevivendo e passando por dezenas de crises. A que a gente conhece melhor é a crise com a chegada da TV. E hoje é aquela que a gente está vivendo, né? A chegada da TV e agora a falta de din-din, né? Como diria Renato Aragão, mufufa, arame farpado. Está faltando. Aliás, arame farpado acho que tem até muito para a gente ultrapassar. Então o rádio vai sobreviver a essa crise. O rádio vai sobreviver a esse momento que a gente vive. Ele só vai se moldar mais uma vez. O rádio passou por várias transformações. O rádio é instantâneo e intimista. Fala ao ouvido. O rádio volta a falar para o povo. Ele volta a ser cada dia mais intimista. Ele está saindo do macro e voltando para onde ele começou, no micro. Vendo aquilo que acontece lá na comunidade, vendo aquilo que acontece lá na igreja, aquilo que está mais próximo do cidadão. Marginalizado pelas agências e considerado mídia de apoio. Já briguei com publicitário até dizer chega. Uma vez, tem até um fato curioso, eu não costumo desrespeitar nenhum outro colega, professor, que tenha falado qualquer outra coisa. Aliás, eu dispenso qualquer comentário de aluno sobre outro professor. Mas eu entrei logo depois de uma determinada aula. Eu não me lembro se era uma aula de mídia, de atendimento. Eu sei que entrei depois de uma outra aula. E aí, quando eu falo do rádio, um aluno levanta, rádio é mídia de apoio, a professora agora falou. Não, rádio é mídia de apoio, eu consertei. Não, mas foi a professora anterior que falou. E eu tive que defender o meu ponto de vista, que é o correto. Esse meu ponto de vista, o rádio não é mídia de apoio, rádio é mídia primária. Olha a quantidade de pessoas que o rádio atinge, a gente vai ver daqui a pouco os números. Alguns publicitários colocaram na cabeça que é mídia de apoio. E aí deixam de destinar verba para o rádio. Mas destina verba para um outro veículo qualquer por questões políticas, comunitárias, enfim. Então a gente precisa saber defender isso quando formos conversar com as agências. É mídia de apoio. Mídia de apoio não, filho. Olha aqui os números. Mais do que nunca, ao visitar um anunciante, nós precisamos levar números do rádio. Mas na minha terra não tem pesquisa, não tem Ibope. Vamos fazer pesquisa. Vamos aprender a fazer a pesquisa lá na comunidade, na rua. Mas ela não vai ter valor científico, mas você vai ter número. Você vai ter número. Vamos para a internet pesquisar. Vamos buscar apoio da RCR, ligar para a Ângela, para mim, ou para o Romanini na Signes, ou para o Jason. Vamos procurar, vamos ligar para o outro radiodifusor que a gente conhece, trocar informações, buscar dados. Nós precisamos fazer projetos com números. É um meio de comunicação que está se tornando caro. O rádio que sempre foi barato, mas não é caro do ponto de vista de comprar o veículo e nem tampouco do valor que o anunciante paga. Ele é caro por causa desse momento de migração que a gente está vivendo. Ele é caro pelo custo do bom profissional. Ele é caro por causa do ECAD. Ele é caro por causa de um monte de imposto que o rádio tem. Então, ele acaba sendo caro nessa situação, que é algo que a gente tem que começar a mexer, como a gente já começou a conversa sobre o ECAD. Né? Depois a gente tem essa informação para nivelar com vocês, que foi do primeiro congresso. São os resultados do primeiro congresso. Olha lá os números.
Em 2018, nós tivemos 34 mil novos anunciantes investindo em mídia. Isso nos 18 mercados medidos pelo Ibope. Ok? Esse número é muito maior. Esse número representa 10% a mais que em 2017. Isso em plena crise. Aí você se pergunta assim, mas cadê o meu dinheiro que não chegou? Onde é que esse cara estava que esse dinheiro não chegou lá na minha rádio? A gente foi atrás como deveria? A gente levou projeto? Não adianta ir lá vender spot, mas não. Spot caiu em desuso. Spot é aquilo que o anunciante pede. Ah, eu quero lá 200 spots, hein? Beleza, você vai lá e vende, que você não é bobo. Agora, não leva spot para vender, não. Spot hoje você dá de brinde. Vende projeto. Crie projeto para vender. Não dá mais para mídia tradicional ser baseada em spot, sketch e companhia limitada. Hoje é projeto. Eu não tenho dúvida de dizer isso. O caminho hoje para venda é projeto. Sem dizer o nome do santo, mas já relatando, eu prestei consultoria para uma rádio. Por mais que eu tenha feito um preço muito camarada, muito, porque o que sobrou para minha empresa foi quase nada, né? O projeto é caro para mudança completa de uma emissora, passando pelo comercial, passando pela programação musical, construção de todas as novas vinhetas faladas, cantadas e tudo mais que a gente precisa para uma plástica, tudo. Seleção de locutores, tudo. É fazer uma rádio do zero. Só que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. A gente fez. Fizemos um bom planejamento, porque rádio sem planejamento, qualquer coisa na vida, mas rádio sem planejamento, está fadada ao fracasso. Rádio no achismo não existe. E eu recebo, 6 meses depois, um contato pedindo uma alteração. Então, Devaí, troca o bispo na diocese, e o bispo fala assim, mas me pediram a programação só de música católica. É possível sobreviver, não tem problema. O planejamento estava bem feito, né? Com a presença da equipe, inclusive. Aí o bispo, isso não dá certo não, por isso que não está vendendo, troca essas músicas. Igual você troca uma peça de roupa. Alessandro, olha, a gente precisa trocar porque não está vendendo. Eu falei, claro, você não tem departamento comercial, você não vai vender mesmo. Você pegou qualquer um e colocou lá dentro para vender, não vende. Departamento comercial precisa ser profissionalizado. E já tem gente terceirizando o departamento comercial todo em emissoras menores. Pode ser um caminho. Contrata um PJ, 2 PJs, ou contrata uma empresa que vai vender o comercial, você diz para ele, eu quero X por mês. Te vira. Eu preciso de X para sobreviver. Agora, governo é meu, não sei o que é meu, não sei o que é meu. Aí vem as negociações, né? Mas tem gente negociando. E aí você troca uma programação 6 meses depois, sendo que o planejamento estratégico tem validade de 3 anos, naquele caso. O que vai acontecer? Estão fadados ao fracasso. É por desconhecimento? Acredito que sim. Agora, sem planejamento, não vai a lugar nenhum. E aí ele tende a ficar ainda mais caro. 138 mil empresas investiram em 2018 em rádio. 54 mil novos, 39. Desses 34 mil investiram em publicidade no rádio, o que equivale a 36% do total de novos em 2018. Consumo de rádio.
89% da população ouve rádio. 89%, classe A, B, C, D e E. Não tem variação. A variação é mínima. 88, 91. Essa é a diferença. São 52 milhões de ouvintes. Apresenta um veículo que tem isso aí para a agência que te negou o projeto, para o anunciante. Para arranjar briga com as agências, eu digo também que as agências não têm gente de rádio. Bota um monte de gente lá que já trabalhou em TV, em jornal, mas gente de rádio não tem. A média diária de audição, 4 horas e 36 minutos. Olha o tempo que o camarada fica com o rádio ligado. 3 entre 5 pessoas escutam rádio. 71% dos ouvintes escutam em casa e 21% no carro. Muito bem. Ali tem um dado para projeto. Eu vou vender para quem escuta em casa. Eu vou vender para a dona de casa, eu vou vender para o aposentado. Até porque a maioria das nossas rádios de igreja, o público é mais idoso. É adulto acima de 35. A grande maioria. Não é regra, mas a grande maioria. Eu diria até mais. 21% ouve no carro. 21 é um número considerável. Então eu tenho que procurar anunciante relacionado a carro. 78% dizem que as notícias são confiáveis. Eu tenho que vender jornalismo. Vender jornalismo não é nem vender de grana, mas eu tenho que vender a imagem da rádio por meio do jornalismo. Eu tenho que mostrar para o anunciante que eu tenho isso que o público fala. 78% dizem que as notícias são confiáveis. E 62% gostam de música. Muito bem. Eu preciso saber falar. Eu preciso saber me comunicar. E aí, quando eu disse logo no início que tem outras irmãs nossas se comunicando muito melhor, independente se estão fazendo para o bem ou para o mal, repito isso aqui agora, mas estão sabendo se comunicar melhor do que a gente. Especialmente na hora de vender a imagem. Porque se eu tenho boa imagem, já tenho 50% do caminho andado. É preciso gastar sola de sapato. É preciso andar nas comunidades. Não só nas religiosas, andar pelas comunidades. É preciso levar o rádio. É preciso saber falar sobre ele. Criar projetos para falar sobre o rádio. Como é que eu faço isso? Primeiro, utilizando os signos corretos. Vou falar de 2 ali, o código adequado e os signos corretos. O que eu estou dizendo com isso? Eu preciso construir um bom discurso. O discurso é como um código de barras. Você compra o arroz lá, aí tem a validade, tem o preço, tem a data que chegou no supermercado, tem quanto tempo ele pode ficar no estoque e tal. Todas as informações que você quiser estão ali dentro. Então, quando eu construo um bom código, é porque eu pensei em quem vai receber, eu estou usando a linguagem para aquele público. E a gente está cansado de ver projeto de rádio que vai vender para a fábrica de arroz do mesmo jeito que vai vender para a quitanda do seu Joaquim. Não pode. O discurso é outro. A maneira de falar é outra. Eu preciso saber a realidade socioeconômica, política daquele camarada que eu vou vender. Eu preciso conhecer a empresa dele. Eu preciso falar com ele da empresa de igual para igual. Eu não posso ser diferente. Tem que falar de igual para igual.
com o seu Joaquim, falando a linguagem dele, que estudou até a 4ª série primária e vende bala, e se tornou um empresário vendendo bala, um micro, um MEI, como eu tenho que falar lá para a fábrica de peças automotivas. Eu construo o código correto, eu me coloco no lugar do futuro anunciante, do possível anunciante. Isso é construir o código correto, é colocar os signos, cada pecinha, no seu local. Eu gosto muito de Orlando, que ela diz assim, o discurso é apenas um percurso, é o caminho que eu tenho que seguir. É o caminho que eu tenho que seguir. Pelo discurso eu vou a qualquer lugar. Pelo discurso eu chego aonde eu quiser. O discurso é somente uma trilha, um caminho que me leva a qualquer lugar. Convencer a si mesmo. Ô moço, só quer comprar lá uma meia dúzia de spot na minha rádio? Minha rádio tem audiência, moço, minha rádio da igreja, público fiel. É mesmo, meu filho? Quantos ouvintes você tem por minuto? É mesmo, meu filho? Qual a classe social que ouve sua rádio? Ah, classe social tal, eu tenho tantos... É mesmo? Cadê os números? Cri, 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 cri. Escuta até o grilinho, né? Então, primeiro eu tenho que convencer a mim mesmo. Se eu estou convencido, eu posso até não ter um número aqui, na hora, mas eu sei por onde eu vou tratar aquilo que ela quer saber. Porque se eu vou vender a minha rádio e eu não estou convencido de que ela realmente é um bom produto, não adianta, eu não convenço o outro. Porque a relação de convencimento se dá primeiro. Eu me convenço a mim, é intrapessoal. Depois, eu convenço ao outro que está perto de mim. Depois, nós vamos convencer um grupo intragrupal. Aí depois é que eu vou convencer fora. Primeiro eu tenho que saber convencer próximo de mim. Aí é o discurso bem formado. Aí é o percurso que Orlando fala. Se eu não me convenço... Não... Ah, porque a minha rádio tem tanto problema, gente. Nossa, a minha rádio tem isso, a minha rádio tem aquilo, a minha rádio falta isso, está faltando dinheiro. Moça, a rádio é da igreja, só precisa botar dinheiro lá, porque senão vai falir. As favas com esse discurso, tá? O que tem de rádio de igreja fazendo isso... Ô moço, precisa botar dinheiro, a rádio está tão difícil de vender. As favas com esse discurso. A sua rádio não precisa daquele anunciante, ele é que precisa da sua rádio, convença-se disso. Chegou um escritório uma vez, ah, vocês precisam tocar tal música, nós vamos pagar R$2.000 para vocês, aquele assunto. Vamos pagar R$2.000, vocês tocam? Não vou tocar essa música. Ah, por que não vai tocar? Não tem nada a ver com a rádio, e o que ela fala aqui também está fora de cogitação, tocar e tal. Ah, é? Não vai tocar, não? Então tá. A gente não traz nenhum artista mais para cá. Eu preciso de autorização sua para tocar artista, filho? Seu artista é que precisa de mim, da minha rádio. Seu artista é que tem que estar aqui. Eu é que posso deixar de tocá-lo. A mesma coisa é com comercial. Eu não posso dizer para o cara que eu estou morrendo precisando dele. Não. Ele precisa de mim porque eu tenho o melhor produto para oferecer para ele. E o convencimento passa por ali, ó. Teoria hipodérmica. A teoria do convencimento, da persuasão. É como se você pegasse uma agulha e injetasse convencimento dentro da pessoa.
E sabe essa história de convencer o grupo e convencer outros grupos? Pensar na teoria da bala mágica, mudar o nome. Imagine você num show. Alguém dá um tiro lá no meio. O que vai acontecer? O povo vai se espalhar, né? Ou você atirou em alguém. Você não, né? Alguém atirou em alguém. O alvo era uma pessoa, mas todo mundo naquele entorno foi atingido. É isso que a gente tem que fazer quando for vender publicidade. Convencer todo mundo. Dizer, ó, injeçãozinha aqui, filho. Tá vendo que... Tá rindo, né, Angélica? Tá rindo, né? É convencer o outro. Meu tempo já está acabando. O percurso histórico, né, do rádio. De 22 até 35, rádio educativo cultural. Roquete Pinto falou assim, oba, estou trazendo um rádio do modelo europeu para cá, um rádio cultural, educativo. Antes de 1938, já, quando surge mesmo a publicidade no rádio, 32, já começava a querer trazer o modelo norte-americano. Ele veio quase que por osmose, o modelo norte-americano, porque precisava vender o rádio. Parece que eu estou falando do hoje, sabe? Cada vez mais a gente tem que colocar dinheiro. Cada vez mais tem que vender. 36 a 55, os anos dourados do rádio, dispensa comentários. 56, outra crise, surge a televisão, todo mundo começa a migrar para esse bendito veículo, que é um rádio com imagem. 77 a 2008, surgem as redes e as segmentações e rádio comunitária, que é quando o povo volta a falar para o povo. E aí as rádios comunitárias nos ensinaram como fazer o percurso inverso. E de 2009 a não sei quando, vem tem um errinho ali, vem a adaptação e a ressignificação. Tem um errinho ali, tá? Desculpem. A adaptação e a ressignificação do rádio. Temos pouco tempo para nos adaptarmos e reconstruir esse perfil de rádio. A trajetória da publicidade é essa aí, ó. De 22 a 30, a descoberta dos formatos de anúncios. 31 a 60, a expansão e consolidação dos investimentos. Rádio passou a ter dinheiro nessa época aqui. Rádio tinha dinheiro. Todo mundo queria anunciar em rádio. 61 a 80, adaptação ante a chegada da TV. O rádio perde anunciante e a TV, o rádio começa a se ressignificar. É aqui que ele deixa de ser o centro da sala e passa para o quarto, para a cozinha, para o carro e aí por diante. A supervalorização do spot, de 81 a 2008. Olha isso morrendo lá em 2008, hein? Nós estamos falando de 11 anos já. 11 anos. E de 2009 em diante são os projetos. Quem não souber fazer projeto, aprenda. Governo vai investir em projeto. Anunciante grande vai investir em projeto. Terceiro setor vai investir em projeto. Aliás, terceiro setor sempre investiu em projeto, né? E vai continuar investindo cada vez mais. E cada vez mais os meios são extensões do homem. Como disse um aluno meu, lendo um texto, aluno de primeiro período, então tem perdão, né? MC McLuhan. MC McLuhan. Ainda bem que ele acertou, McLuhan, né? Não, desculpa, MC Lujan. MC Lujan. Então, McLuhan já dizia isso. Cada vez mais o rádio é isso, ó. A extensão do homem. MC Lujan estava certo. Por quê?
A vida está aqui, né? Que sou eu sem esse bichinho aqui? Sou alguma coisa porque tem outro bichinho Google que tem tudo lá e eu baixo depois se eu ficar sem esse. Então, o que é a gente? Nós precisamos pensar no novo formato de profissional. O rádio, acredito eu, não morre. Ele se transforma mais uma vez. Ele se recria novamente. E vai ser o rádio o responsável por congregar as tecnologias. Mas se eu não tenho profissionais cada vez mais antenados com esse novo momento, não dá para o cara ser jornalista hoje só para abrir o micro, pesquisar, claro, fazer matéria, entrevistar e levar para o ar. Ele tem que redigir para o rádio, para a TV web, para a internet, e tem que ir para o ar falar e tem que editar. Ele tem que saber de tudo um pouco. Claro, esse profissional tem que ganhar melhor? Tem. Mas ele tem que saber, se ele não for multidisciplinar, ele não vai sobreviver no mercado que se avizinha. O impacto produzido em nossas vidas pelas novas tecnologias nos faz, cada dia mais, sermos empurrados por aceitar isso que o mercado nos traz, não é verdade? Não é verdade, não. Um monte de gente balançou a cabeça, né? Porque somos nós que empurramos a tecnologia, a via contrária. São as nossas necessidades, é aquilo que a gente pede que cria nova tecnologia. Ela não vem assim. Somos nós que estamos empurrando. E somos nós de rádio que estamos empurrando a tecnologia do rádio. Então por que nós não podemos nos adiantar a ela? Começar a pensar o futuro. Eu perguntava ao secretário, e aí, secretário, vai investir em digitalização? Aí ele, claro, eu quero nessa gestão começar o projeto da digitalização. Aí eu disse para ele, pois é, há 30 anos, secretário, se alguém tivesse pensado em investir em digitalização, a gente não estaria migrando hoje. Não teria necessidade de migrar. Aí o secretário falou, não foi pensado à frente. Ele dizia, tem que pensar muito adiante, não é isso, secretário? Tem que pensar 20 anos. Não dá para pensar hoje. MC Lujan vai dizer ainda assim, ó, a aceitação dócil e subliminar do impacto causado pelos meios transformou-os em prisões sem muros para seus usuários. A gente não fica mais sem o bichinho do bolso, não dá, mas a gente não fica sem o rádio, sem a TV, sem essa companhia toda da internet. A gente não fica mais sem o aplicativo, sem o Spotify. A gente não fica mais sem essas coisas. Estamos prisioneiros disso, porque isso já é uma realidade, faz parte da gente, faz parte do corpo. Quem aqui saiu sem celular? Levante a mão ou cale-se para sempre. Não sai, faz parte da gente. Estou terminando, meu tempo já estourou. Planejamento estratégico. Por favor, se precisar ajoelhar aqui, eu ajoelho. Não pense em rádio sem planejamento estratégico. Por favor. Façam, planejem as emissoras de vocês. Vamos sair do achismo. É preciso construir planejamento, se possível, para 6 anos. 10 anos. Pensar lá na frente. Mas se não der, vamos fazer aí de 2, de 3. Vamos pensar as nossas rádios e trabalhar a curto, médio e longo prazos. Rádio sem planejamento não é rádio. TV sem planejamento não é TV. Vida sem planejamento não é vida. É um amontoado de afazeres. E por fim, obrigado.